Paz do Senhor, queridos. Aproveitando que já estão de pé, convido-los a abrir a Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 4. Primeira de João, capítulo 5, versículo 4. Mais uma vez manifesto a minha alegria e o privilégio de estar aqui com os irmãos, e o privilégio de rever tantos amigos e irmãos aqui, tantos rostos que há muito tempo eu não via. Que bom estar aqui e poder ver. Espero após o culto cumprimentar a maioria e matar um pouco da saudade. Mais uma vez agradeço ao pastor Eliseu a oportunidade de ministrar aqui neste púlpito, a todo o ministério aqui presente, por esse privilégio. Glória ao nome de Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Podem sentar, queridos. Estamos vivendo em um mundo muito difícil de se viver. Estamos vivendo momentos terríveis para a humanidade. Doenças, enfermidades, acidentes, incidentes, enchentes, secas, terremotos, tanta desgraça acontecendo na natureza. Estamos vivendo nas capitais momentos difíceis no que diz respeito à vida financeira, superpopulação, escassez de emprego, lutas para poder entrar no mercado de trabalho, uma dificuldade para se manter empregado, para se manter no mercado de trabalho. Os jovens que precisam de um primeiro emprego esbarram sempre em um não por não terem experiência. Os que já passaram dos 35 anos de idade já não podem ser recebidos porque têm experiência demais e também não são aproveitados pelo mercado de trabalho. Então o desemprego, a falta de oportunidade para ganhar o seu dinheiro dignamente, a cada dia se torna mais difícil, repito, principalmente nas grandes cidades. Os problemas que estão assolando os lares, adultérios, traições, prostituições, gravidez fora do tempo, AIDS, doenças, tanta coisa ruim de ordem sexual arrebentando, destruindo, acabando com as famílias, eliminando o sentimento de moral e bons costumes. Estamos vivendo momentos difíceis, onde a palavra de Deus tem sido levada como se fosse brincadeira, como se ser crente fosse apenas frequentar uma igreja, fazer parte de uma comunidade evangélica. Estamos vivendo em um mundo muito mais difícil de se viver do que há 50 anos atrás, do que há 30 anos atrás. Então a pergunta que lhes faço essa noite é essa: como vencer esse mundo? Como vencer tais complicações? Como vencer tais dificuldades que fazem parte do dia a dia? Quando você acorda, pega a sua condução e vai em luta das coisas que você precisa vencer, repito, no trabalho, na família. Quantos jovens estão hoje prisioneiros pela cocaína, pela maconha e o pior agora pelo crack? Quantos pais e mães estão chorando porque os seus filhos são reféns da desgraçada droga, este crack que está acabando com o Rio de Janeiro, acabando com o Brasil. Então a pergunta é essa: como vencer esse mundo? Como superar esses desafios? Como se ver conquistador? Como se ver vencedor em meio a tantas batalhas? O texto que lemos nos diz que aquele que é nascido de Deus vence este mundo. Vence essas lutas, vence essas dificuldades, vence essas batalhas. E diz ainda o versículo: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a arma que você tem para vencer todos esses problemas que resumidamente eu mencionei, não é dinheiro, não é religiosidade apenas. A arma que Deus entrega em suas mãos para você vencer este mundão, para você vencer esses dias difíceis, essa pequenina palavra chamada fé. Se você quer vencer dentro do seu contexto familiar, você precisa ter fé. Se você quer vencer no contexto financeiro, ter dinheiro para pagar suas contas e sobreviver nesse mercado capitalista selvagem, o que você precisa? Você precisa ter fé, para que a sua família esteja tranquila e bem ordenada, marido, esposa, filhos, e ninguém se perca, e ninguém se acabe nas drogas ou na prostituição. O que vai manter a tua família santa e unida é a tua
fé. O que pode fazer com que você supere as doenças, os acidentes, os incidentes, as viroses, essas coisas que subitamente aparecem para arrebentar com a nossa saúde, para nos trazer tanta tristeza. O que traz a saúde para a vida de um lar cristão, para a vida de um cristão, é a sua fé. Então percebemos, irmãos, que para vencer neste mundo, mais do que tudo, precisamos ter muita, mas muita fé no Senhor nosso Deus. Quem concorda com isso, diga amém. Mas a pergunta então é a seguinte: mas que fé? Qual é a fé que vai me fazer vencer o mundo? Que fé é esta que vai me levar a vencer os desafios, a superar as dificuldades, a avançar nos momentos de crise? Que fé é esta? Quero convidar-lhe a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11. E neste capítulo sobre a fé, temos alguns conceitos, algumas ideias sobre fé. A fé é algo tão importante, a fé é algo tão indispensável, que Deus fez questão de que fosse escrito na Bíblia um capítulo inteiro, só falando sobre a fé. E esse capítulo é o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 11. E vamos ver algumas personagens bíblicas que venceram os mundos de suas épocas através da fé. Homens que superaram crises incríveis, terríveis, mas com a fé eles venceram. Ser crente não é apenas ser evangélico ou gospel. Ser crente é ter fé, é crer, acreditar, confiar, ter fé. Para vencer o mundo, precisamos de fé. Que fé? Este capítulo 11 de Hebreus, no primeiro versículo, já nos dá um grande conceito, dizendo assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então fé é você estar firme em algo que você nunca viu, é você ter certeza e capaz de provar, mesmo que você não tenha tido nenhum ensaio sobre aquilo, mesmo que aquilo nunca tenha sido vislumbrado por você. Então, um conceito extraído deste versículo é o seguinte: fé é confiar na promessa de Deus, mesmo que esteja distante de acontecer, mesmo que o tempo comece a passar e os anos comecem a se somar e você aparentemente não vê resposta, mas fé é continuar firme, é continuar confiante. A Bíblia traz o exemplo de um jovem, um moço de 17 anos, que recebeu de Deus uma grande promessa. Quem aqui dentro essa noite tem promessa de Deus na sua vida? Diga glória a Deus. José recebeu de Deus uma grande promessa, através de 2 sonhos, que ele seria um grande rei. Seria rei ao ponto do seu próprio pai e sua própria mãe se ajoelharem e se prostrarem diante dele. Isso jamais aconteceria na vida desse rapaz, se ele não se tornasse rei. No regime patriarcal, naquela época, nunca, jamais um pai iria se ajoelhar aos pés de um filho. Mas José sonhou que o seu pai e a sua mãe, de forma simbólica ele sonhou, que os seus pais e seus irmãos iriam se ajoelhar aos pés dele, e ele sabia que Deus estava prometendo que ele seria rei. Mas por volta dos 17 anos, repito, ele teve essa promessa, mas a promessa não se cumpriu com 18 anos de idade, e nem com 20, nem com 25, cerca de 13 anos se passaram, até que a promessa de Deus se cumprisse na vida de José. E ele não ficou deitado numa rede, tomando água de coco durante 13 anos no bem bom, esperando a promessa se cumprir. Pelo contrário, depois que Deus prometeu para esse rapaz chamado José, que ele seria um grande rei, aí é que a vida dele virou um inferno, aí é que os problemas lhe sobrevieram mesmo, mas em grande quantidade. Os seus irmãos o venderam, ele foi vendido escravo para uma terra distante, para um império egípcio, e lá ele ficou abandonado, longe da sua família. Quando parecia que ele ia ter algum refresco, quando ele se tornou o chefe dos empregados, a esposa do patrão deu em cima dele, e ele fugiu daquela mulher, mas deixou o seu casaco, a sua capa, e ela o incriminou, e ele foi jogado numa prisão subterrânea, e ele poderia naquela prisão desanimar, desistir, ele poderia dizer: olha, Deus se enganou a meu respeito, ele disse que eu seria um rei, mas hoje eu sou um prisioneiro, ele disse que eu estaria numa posição de honra e de destaque na sociedade, mas hoje eu estou aqui nesse calabouço, nem à luz do sol eu tenho acesso, como eu seria rei? Mas a Bíblia não fala os pensamentos ou sentimentos que José teve, mas a Bíblia mostra a firmeza dele na promessa. 13 anos de luta, 13 anos de tribulação, 13 anos de desonra,
13 anos de dificuldades, mas esse rapaz ficou firme na fé, como vendo realmente firme, fundamentado em algo que não tinha visto, com a prova de uma coisa que mesmo não tendo visto, ele sabia que ia acontecer na vida dele. E depois dos 13 anos, Deus honrou este rapaz, e ele foi colocado numa situação excelente, como grão-vizir do reino egípcio. José, quando se tornou o segundo de Faraó, dentro da mitologia egípcia, ele se tornou até um deus. Deus tirou ele do calabouço e o colocou na maior posição da sua época, e ele passou a ter os seus empregados, e acabou sendo o salvador daquele reino e do mundo da sua época. Deus tirou José do fundo do poço e o ergueu e o colocou numa posição de destaque, segundo a sua própria promessa. Eu venho esta noite a este culto de campanhas. Quando você vem, e eu me surpreendi vendo pessoas vindo aqui à frente chorando para receber oração pelas suas petições e súplicas, então eu venho te dizer em nome do Senhor, que aquilo que Deus te prometeu ainda está de pé. Aquilo que você sabe que é para você, o tempo não poderá te roubar. Fiel é aquele que te prometeu. Em nome de Jesus de Nazaré, fique firme na promessa do Senhor. Fique firme. Pastor Alessandro, eu estou no calabouço, eu estou nas trevas, minha situação é dificílima. Ei, Deus disse que vai fazer. Ele não é criança, Ele é muito sério no que Ele se propõe. Ele está disposto a liberar esta promessa e esta vitória sobre a tua vida. Eu peço ao Espírito do Senhor esta noite que venha te dar uma injeção de fé. Se alguém entrou neste lugar triste, cabisbaixo, enfraquecido nas suas convicções, pela palavra de Deus ministrada esta noite, você vai sair de cabeça erguida, você vai sair crente, acreditando mesmo que o Todo-Poderoso Deus vai fazer o que te prometeu. Quem acredita na fidelidade desse Deus, levante a mão e adore o seu nome. O que vai fazer você e eu vencermos este mundo cruento, difícil de se viver, é a nossa fé. E esta nossa fé, em primeiro lugar, tem que ser uma fé confiante, como a fé de José. Não pode haver desespero, não pode haver desenganos. Se Deus disse, e Ele diz na palavra, e diz particularmente a você, através de uma pregação, através de um sonho, através da sua leitura bíblica em casa, Deus se comunica, Deus fala com você, você segura o que Ele falou e espera. Deixa o tempo correr e passar, mas na hora certa a mão de Deus vai se manifestar em teu favor. Eu me lembro de ter me convertido aqui nessa igreja em 1987. Eu era o único da minha casa. 14 anos de oração pedindo a Deus, Jesus salvou a minha mãe. Depois dos 14 mais 7, 21 anos clamando ao Senhor, e meu pai e meu irmão se converteram. O tempo passou, mas Deus cumpriu a sua promessa. É desse Deus que eu estou falando aqui essa noite, e se Ele fez comigo, Ele também vai fazer com você. Aleluia. Eu quero pedir que você me ajude e fale com quem está próximo a você assim: confie na promessa do Senhor, confie na promessa de Deus para a sua vida. O capítulo da fé, a carta aos Hebreus, capítulo 11, diz a partir do versículo 32 o seguinte: que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Um segundo conceito de fé que extraímos deste capítulo de fé, esse capítulo maravilhoso, é que ter fé, fé que vence o mundo, fé que faz de você um vencedor nessa sociedade difícil de se viver, corrompida. O segundo conceito é este: a fé que vai fazer você ser um vencedor, uma vencedora, é quando você enfrenta qualquer luta, qualquer crise, qualquer dificuldade, crendo absolutamente convicto de que o Senhor Deus vai pelejar por você. A partir do dia que você entregou sua vida para Jesus, você passou a ter um Senhor. Você veio aqui à frente e entregou sua vida para Jesus. A sua vida não é mais sua, a sua vida agora é de Jesus. E a partir do momento em que Jesus te recebeu,
te salvou, escreveu o seu nome no livro da vida e você passou a ser um servo de Deus, uma serva de Deus, um seguidor de Cristo, um crente, a partir deste dia, para poder tocar em você, tem que passar por Ele. Para poder afetar a tua casa, a tua família, a tua saúde, as tuas finanças, tem que passar por cima do teu Senhor, tem que passar por cima do teu dono. Ele comprou você com o sangue dele na cruz, e hoje você pertence a Jesus. Não tem diabo, não tem demônios, não há seres humanos na terra que possam se aproximar de você, sem primeiro ter que enfrentar o leão da tribo de Judá. Eu quero pedir a Deus que esta noite injete confiança no seu coração. Você não está jogado fora, você não é qualquer pessoa sem valor, você vale o sangue de Jesus, e Ele investe muito na tua segurança, Ele investe muito na tua proteção, na proteção da tua família, na tua proteção em quaisquer áreas de sua vida. Quem aqui esta noite pertence a Jesus e toma posse desta proteção sobrenatural, adore ao Senhor outra vez, glorifique ao teu Senhor e dono. Fé é ter certeza que você tem alguém que luta por você. Davi, quando vai enfrentar o gigante Golias, Davi não era um doido, um maluco, um irresponsável. Quando Golias se aproximou dele com armas, escudos e todo aquele aparato, a maior tecnologia de guerra disponível naquela época estava na mão daquele gigante, aquele homem enorme. Mas Davi olhou para ele e disse: você vem contra mim com tudo isso, mas eu estou indo contra você, não é na minha força, não é no meu nome, não estou confiando nos exércitos de Israel que estão comigo, eu estou indo contra ti, gigante, em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Você está vivendo em um mundo difícil de se viver, mas você tem o poder do nome de Jesus para te abrir as portas. Você tem o poder do sangue de Cristo para arrebentar com os demônios. Você tem a presença dos anjos de Deus contigo, com espadas flamejantes, para botar quaisquer demônios e capetas e espíritos malignos para correr, porque Jesus é o teu dono e Senhor, e Ele está investindo na sua segurança. Você precisa ter esta fé esta noite, você precisa ser lembrado sobre esses conceitos. Você tem o poder de Deus à sua disposição para vencer todas as batalhas. Quem acredita neste Deus poderoso que nos dá vitória? Quem acredita nesse Deus? Então ter fé, ter uma fé vitoriosa,